Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Bian chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Gol Tijo é autorizada a implantar novas seções na linha Sobral Ceará a São Paulo. Decisão das SUPAS permite expansão de mercados com atendimento a municípios do Piauí, Minas, Pernambuco e Ceará. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta. Em decisão publicada nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, definiu um pedido da Empresa Contínua de Transportes que permite modificar o termo de autorização, o TAR, número CESP 0015-182. Este TAR havia sido emitido anteriormente a requerer por meio da decisão SUPAS 2025, de 15 de outubro de 2024. A linha em questão opera a rota Sobral Ceará a São Paulo. A modificação autorizada pela SUPAS refere-se à implantação das seções indicadas de 69 a 74 no anexo da decisão. Os mercados específicos incluídos nessa implantação de seções são Petrolina de Pernambuco a Acauá, Piauí, Petrolina Pernambuco a Jacobina do Piauí e Petrolina Pernambuco a Jaicós, Piauí, Tauá, Ceará a Ipatinga, Minas Gerais, Tauá, Ceará a Franca, Pernambuco e Tauá, Ceará a Jaicós, Piauí. A implantação de nova seção intermediária na linha implica no reinício da contagem do período mínimo de atendimento da linha. A decisão altera o anexo da decisão SUPAS número 2025, de 23 de outubro de 2024, que passa a vigorar conforme o anexo da presente decisão. A decisão SUPAS número 599, assinada pelo superintendente Juliano de Balsamor, baseia nas atribuições do cargo e nas resoluções ANTT número 5.818, de 3 de maio de 2018, e número 5.976, de 7 de abril de 2022. A decisão entrou em vigor na data de sua publicação. A ANTT autoriza 27 novas empresas para o transporte rodoviário por fretamento. Decisões foram publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 13. Em decisões datadas de 6 de maio de 2005 e publicadas nesta terça-feira, 13, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, Juliano de Balsamor, autorizou 27 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo, interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. As decisões SUPAS número 586 e número 587 definem que as novas viações autorizadas deverão observar as condições previstas na resolução ANTT número 4.777 de 6 de julho de 2015 e demais normativos relacionados a este tipo de serviço. A não observância do artigo 9º da resolução ANTT número 4.777 de 2015 implica na renúncia da autorização delegada pela ANTT. Veja a seguir os dois anexos com a relação das empresas atendidas. Ana Carolina dos Santos Transporte Limitada, Achitu Turismo Limitada, Eluim Locação e Transporte Terrestre Limitada, Global Turismo 7L Limitada, Grande Bus Transportes e Turismo Limitada, GTNA Transporte Limitada, Marcos Antônio Regis Barbosa Turismo Limitada, Nikitai Viagens e Turismo Limitada, Oliva Transportes, Turismo e Eventos Limitada, Rio Branquense Tour Transportes Limitada, RR Transporte Executivo Limitada, Rodolfo Muller
e Companhia Limitada, Sena Transportes e Fretamento Limitada, Souza Transportes e Turismo Limitada, ST Transportes Limitada, Transportes Valgitur Limitada e VB Tour Comércio e Serviços Limitada. Autoviação Maranhão Limitada, Cuptego, Cooperativa de Turismo, Transporte Escolar, Fretamentos e Locação de Goiás, Diamante Turismo Limitada, Emerson Dias Transportes e Turismo Limitada, Espacial Turismo e Transportes Limitada, Givan Nunes de Oliveira Limitada, JCLA Limitada, JJ Expresso e Transporte e Turismo Limitada, Márcio Uzeca e Companhia Limitada e Sol VCA Transporte e Turismo Limitada. Viação Águia Branca expande malha com novas seções autorizadas em diversas linhas pelo país. Decisões das SUPAs permitem que a empresa oferte novos mercados em rotas ligando Rio de Janeiro, Curitiba e Aracaju, além de cidades do estado de São Paulo, como Campinas, São Bernardo do Campo e a capital paulista. Em uma série de decisões assinadas em 6 de maio de 2005 e publicadas nesta terça-feira 13, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, sob a assinatura do Superintendente William de Barros Samu, deferiu diversos pedidos da Viação Águia Branca. As decisões autorizam a modificação de termos de autorização TAR concedidos anteriormente, permitindo a implantação de novas seções em linhas já existentes. A implantação dessas novas seções significa que a empresa poderá oferecer serviços de transporte de passageiros entre pares de localidades intermediárias que antes não eram diretamente atendidas dentro daquela linha específica. Conforme as decisões, a implantação de uma nova seção intermediária na linha implica no reinício da contagem do período mínimo de atendimento da linha. Confira as linhas afetadas por essas modificações. Barra do Choça, Bahia, Campinas, São Paulo. Tá número BASP 006150. Foram implantadas as seções indicadas de 31 a 50, incluindo mercados como Vitória da Conquista, Bahia, Campinas, São Paulo, Cândido Sais, Bahia, a São Paulo e Itaiobim, Minas Gerais, a Resende, São Paulo. Barra do Choça, Bahia, a São Bernardo do Campo, São Paulo. Tá número BASP 006151. Autorizada a implantação das seções 59 a 88, abrangendo mercados como Vitória da Conquista, Bahia, São Bernardo do Campo, São Paulo, Jequitinhonha, Minas Gerais, a São Paulo e Pedra Azul, Minas Gerais, a Praia do Sul, Rio de Janeiro. Paramirim, Bahia, a São Bernardo do Campo, São Paulo. Tá número BASP 006149. Permitiu a implantação das seções 62 a 92, adicionando opções como Vitória da Conquista, Bahia, a Osasco, São Paulo, Medina, Minas Gerais, a Santo André, São Paulo e Pedra Azul, Minas Gerais, a São Paulo. Rio de Janeiro, a Curitiba, Paraná. Tá número JPR 0006148. Foram implantadas as seções 2 a 5, incluindo mercados como Rio de Janeiro a São Paulo e Curitiba, Paraná, a Resende, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a Governador Valadares, Minas Gerais. Tá número RJMG 0006147. Autorizada a implantação da seção 5, correspondente ao mercado Fervedouro, Minas Gerais, ao Rio de Janeiro. São Paulo, ao Governador Valadares, Minas Gerais, está número SPMG 0006144, permitiu a implantação das seções 7 a 8, adicionando mercados com Governador Valadares, Minas Gerais, a Resende, Rio de Janeiro, e Caatinga, Minas Gerais, a Resende, Rio de Janeiro. Aracaju, Sergipe, ao Rio de Janeiro, tá? Número SERJ 0006131. Foram implantadas as seções 11 a 35, incluindo mercados como Itabuna, Bahia, a Vitória, Espírito Santo, Feira de Santana, Bahia, ao Rio de Janeiro e Ubaitaba, Bahia, a Macaé, Rio de Janeiro. Sobral, Ceará, São Paulo, tá? Número CESP 015 182. Foram implantadas as seções 69 a 74, incluindo mercados como Petrolina, Pernambuco e Jaicós, Piauí. Vitória, Espírito Santo, Osasco, São Paulo. Tá número ESSP 0006141. Autorizada a implantação das seções 3 a 15, abrangendo mercados como Vila Velha, Espírito Santo, Osasco, São Paulo,
Vitória, Espírito Santo ao Rio de Janeiro e Iconha, Espírito Santo a São Paulo. Vila Velha, Espírito Santo a Niterói, Rio de Janeiro, tá? Número ESRJ 0006134. Permitiu a implantação das seções 4 a 5, adicionando mercados como Iconha, Espírito Santo a Niterói, Rio de Janeiro e Vila Velha, Espírito Santo a Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Clotina, Espírito Santo a Campinas, São Paulo, tá? Número ESSP 0006133. Foram implantadas as seções 11 a 26, incluindo mercados como Clotina, Espírito Santo a São Paulo, Vitória, Espírito Santo a Guarulhos, São Paulo e Iconha, Espírito Santo a São Paulo. Guarapari a Viçosa, Guarapari, Espírito Santo a Viçosa, Minas Gerais. Tá no ESMG 0006132. Autorizada a implantação das seções 2 a 17, abrangendo mercados como Vitória, Espírito Santo a Viçosa, Minas Gerais, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo a Manhuaçu, Minas Gerais e Iuna, Espírito Santo a Viçosa, Minas Gerais. Transissac tem outro pedido de autorização de mercados negado pela ANTT. Nessa segunda-feira, 12, a empresa já tinha recebido negativa da agência para 2 outras solicitações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, através de sua Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, indeferiu o pedido de autorização para operar mercados pleiteados pela empresa Transissac Turismo. A medida formalizada na decisão SUPAS 1581, de 5 de maio de 2005, publicada pelo superintendente Juliano de Barros Samu, nesta terça-feira 13, fundamentou-se na inobservância ao disposto nos artigos 130 e 231 da Resolução ANTT número 6033, de 21 de dezembro de 2003. A Resolução número 6033, de 2003, trata sobre o transporte rodoviário coletivo de passageiros sob o regime de autorização. Os artigos 230 e 231 em particular podem tratar de diversos aspectos, como artigo 230, os requerimentos de licença operacional pendentes de análise ou decisão deverão ser adequados às disposições desta resolução. Artigo 231. A SUPAS deverá oficiar a transportadora para que no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação, informe em sistema disponibilizado pela ANTT os mercados que pretende operar, limitados àqueles objeto do requerimento original. Inciso 1º. As solicitações para operação em mercados não atendidos e em mercados operados por apenas uma transportadora serão submetidas à janela de abertura extraordinária de que trata a seção 2 deste capítulo. Inciso 2º. As solicitações para operação em mercados que não se enquadram no parágrafo 1º serão submetidas à primeira janela de abertura ordinária que trata a seção 3 deste capítulo. Inciso 3º. Os requerimentos da licença operacional pendentes de análise ou decisão que não atendam ao disposto no caput serão arquivados. Como mostrou o Diário do Transporte nesta segunda-feira, 12, a ANTT já havia negado outras 2 solicitações de novos mercados. Evolução Transportes tem novo pedido de renúncia de linha negado pela ANTT. A empresa terá de seguir na operação da rota Goiânia-Goiás a Paracatu, Minas Gerais e suas seções. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por meio de sua Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, negou um pedido da empresa Evolução Transportes e Turismo de Goiânia, Goiás. O indeferimento foi formalizado na decisão SUPAS 1591, de 6 de maio de 2005, e publicada nesta terça-feira 13 no Diário Oficial da União. A empresa solicitou a renúncia à operação da linha Goiânia-Goiás a Paracatu, Minas Gerais, incluindo suas seções. Termo de autorização está atualmente concedido à Evolução Transportes. O pedido de renúncia foi negado com base na inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6033, de 21 de dezembro de 2003. Embora uma autorizatória possa, a qualquer tempo, solicitar a renúncia total, isso deve ser feito observando-se as regras dispostas no artigo 33 da Resolução ANTT número 6033 de 2003. O artigo 33 da referida resolução estabelece que a renúncia está condicionada à observação do período mínimo de atendimento ao objeto dotado. Segundo o artigo 29, inciso 7 da mesma resolução ANTT número 6033 de 2003, a transportadora deve operar com um período mínimo de 12 meses,
ou seja, contando-se do dia a ANTT publicou a autorização para a linha, a evolução somente poderá solicitar a renúncia ao TAA a partir de decorridos 12 meses. Logo, a ANTT negou o pedido da evolução por ter sido realizado antes do completado esse período mínimo de operação exigido. A empresa teve outra renúncia de linha negada. Como mostrou o Diário de Transporte recentemente, a ANTT, por meio da decisão SUPAS número 522 de 17 de abril de 2005, definiu o pedido semelhante da Evolução Transporte e Turismo Limitada para renunciar ao termo de autorização, o TAR número TOGO 0179002, que abrange a linha Paraná, Tocantins, a Minas Sul, Goiás e suas seções. O motivo da negativa foi o mesmo. A solicitação da empresa foi direto antes do completado o período mínimo de operação exigido. Kelly Tour amplia frota com um novo Buscar Airbus 340 para rotas regionais. Veículo encarroçado por chassi Mercedes-Benz Off 1726 oferece recursos de acessibilidade e conforto térmico. A empresa Kelly Tour, sediada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, incorporou mais um ônibus do modelo Airbus 340 à sua frota. Produzido pela Buscar, o veículo foi montado sobre o chassi Mercedes-Benz Off 1726 e conta com 13,20 metros de comprimento, voltado para operações de curta e média distância. O modelo adquirido traz 46 poltronas Class Soft, com apoio para pés, balancim, porta-copos e ganchos para sacos de lixo. Também dispõe de elevador para cadeirantes e 2 assentos destinados a passageiros com deficiência, atendendo às exigências de acessibilidade. Para o conforto térmico, o ônibus é equipado com um sistema de ar-condicionado com renovação de ar, funções quente-frio, 2 ventiladores e exaustores elétricos. A iluminação interna combina luzes individuais de leitura nos porta-pacotes, LED de cristal no corredor e 2 tetos solares que favorecem a entrada de luz natural. Outros recursos incluem sanitário com sistema de odorização, geladeira de 52 litros com porta-copos, 2 aquecedores elétricos de 4,5 litros e display digital com relógio e indicador de uso do sanitário. No exterior, o Airbus 340 tem travas eletrônicas no bagageiro, aviso de tampa destravar no painel e faróis auxiliares de neblina. A conectividade é garantida com um roteador Wi-Fi a bordo, tomadas USB-A e USB-C em cada fileira de assentos e botão de campainha integrado ao painel de serviços. Galera, veio uma notícia aqui pra gente, vou estar destacando aqui com vocês as notícias. Vamos para a primeira notícia, que vem da nossa querida Gontijo, que conseguiu junto à ANTT a autorização para colocar novas seções em sua linha na linha, que é a linha Sobral, Ceará a São Paulo. Vou destacar aqui com vocês algumas das seções que foram incluídas na linha Sobral, Ceará a São Paulo, que são as linhas Petrolina Pernambuco, a Jacobina do Piauí, Itauá, Ceará, a Ipatinga, Minas Gerais. Parabéns à nossa querida empresa Gontijo de Transportes. Que vocês continuem por muitos e muitos anos operando essas linhas. Mas aqui, sempre dando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a segunda notícia, que vem da aviação Águia Branca, que conseguiu junto à ANTT a autorização para colocar novas seções em suas linhas, que é as linhas Barra do Choça, Bahia a Campinas, São Paulo, Barra do Choça, Bahia a São Bernardo do Campo, São Paulo, Paramin, Bahia a São Bernardo do Campo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro a Governador Valadares, Minas Gerais, São Paulo a Governador Valadares, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe a Rio de Janeiro, Sobral, Ceará a São Paulo, Vitória, Espírito Santo a Osasco, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo a Niterói, Rio de Janeiro, Colatina, Espírito Santo a Campinas, São Paulo e Guarapari, Espírito Santo a Viçosa, Minas Gerais. Vou destacar aqui com vocês algumas exceções que foram incluídas nestas linhas, que vai atender às cidades de Vitória da Conquista, Campinas, Cândido Salles, São Paulo, Itaubim, Resende, Jequitinhonha, Pedra Azul, Paraíba do Sul, São Bernardo do Campo, Medina, Santo André, Osasco, Rio de Janeiro, Curitiba, Ferredouro, Governador Valadares, Caratinga, Ubaitaba, Macaé,
Feira de Santana, Itabuna, Vitória, Petrolina, Jaicós, Vila Velha, Iconha, Campos dos Goitacazes, Guarulhos, Colatina, Iuna, Viçosa, Manhuaçu e Venda Nova do Imigrante. Parabéns, aviação Águia Branca, que vocês continuem por muitos e muitos anos operando essas linhas. Mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também pelos seus colaboradores. Vamos para a terceira notícia, que vem da ANTT, que autorizou 27 novas empresas para operar em regime de fretamento, mas vão ter que obedecer a norma ANTT número 4.777 de 2015 e demais normativos relacionados a essa resolução. Em caso de descumprimento, poderão ser cassado o registro do termo de autorização de fretamento, o TAF, e poderão ser sancionadas pela agência junto à Justiça. Vou destacar aqui com vocês algumas das empresas beneficiadas com a decisão SUPAS números 586 e 587, que são as empresas GTMA Transportes Limitada, VBTU Comércio e Serviços Limitada, JJ Expresso e Transporte e Turismo Limitada e JCLA Limitada. Parabéns às empresas que vão operar em regime de fretamento, que continuem por muitos anos operando esse serviço de fretamento. Mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a quarta notícia, que vem da nossa querida Transisac Turismo, que infelizmente recebeu um não da ANTT sobre outro pedido de operação de mercados interestaduais sobre a mesma alegação de que foi constatado a inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da resolução ANTT número 6.033 de 2023. Mas eu sempre falo com vocês a respeito das empresas de ônibus que vão solicitar autorização junto à ANTT para operação de mercados interestaduais que não podem estar em observância ao disposto nos artigos da resolução da agência, tampouco não podem estar com os documentos pendentes, pois pode acontecer com essas empresas, assim como aconteceu hoje com a nossa querida Transisac Turismo. E não foi só ela que tem sido negada pela agência, mas também a Real Maia, a Expresso Itamaraty, entre outras que receberam a negativa por meio dessa alegação ou alegações diferentes. Vamos para a quinta notícia, que vem da nossa querida Evolução Turismo, que infelizmente recebeu um não da ANTT sobre o pedido de renúncia da linha interestadual sobre a alegação de que foi constatada a inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da resolução ANTT número 6.033 de 2023. A empresa em questão já havia feito um pedido de renúncia da linha Paraná, Mato Grosso, a Manhuaçu, Goiás, mas foi negada sob a alegação da ANTT que a mesma só poderia solicitar a renúncia da linha em questão perto do término da operação desta linha. Já em relação a esse pedido, que ela solicitou foi negado justamente pela alegação da ANTT que constatou a inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da resolução ANTT número 6.033 de 2023. Mas eu sempre falo com vocês, a respeito das empresas de ônibus que vão solicitar autorização junto à ANTT para a operação de mercados interestaduais ou pedir solicitação de renúncia de linha, que não pode estar em observância ao disposto nos artigos da resolução da agência, tampouco não pode estar com documentos pendentes, pois pode acontecer com essa empresa, assim como aconteceu hoje com a nossa querida Evolução Turismo. Vamos para a sexta notícia, que vem da nossa querida Kertu, que acabou de adquirir um novo Buscar Airbus 340 para rotas regionais. O veículo, que foi recém-adquirido pela empresa Kertu, vem calçado sobre o chassi Mercedes-Benz Off 1726, em média de 13 metros e 20 centímetros de comprimento. Vou destacar aqui algumas funcionalidades do veículo, que são os aquecedores elétricos de 4,5 litros, geadeiro de 52 litros com porta-copos, ar-condicionado com renovação de ar e o dispositivo de poltrona móvel DPM que auxilia no embarque e desembarque dos passageiros com mobilidade reduzida ou com deficiência física. Parabéns à Kertu pela aquisição do mais novo veículo da empresa, que é o Buscar Airbus 340, que vocês continuem por muitos e muitos anos operando o serviço de turismo, mas aqui, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. E é isso aí, galera. Que Deus te dê a paz e que Ele ilumine o seu dia. E até o próximo vídeo.